Os pais costumam ser hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles próprios não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está, predominantemente em casa, é o principal ensinamento. Acaba de ser publicado um livro sobre educação, sobre parentalidade, chamado Paternidade com Presença, escrito por Susan Hidleman. Isso pode ser útil e eu acredito que seja um bom livro. Eu escrevi as 4 palavras para ele. Pode haver outro livro sobre paternidade em um ano, mas isso já pode te ajudar. Eu recomendo. Eu escrevi um pouco sobre paternidade em um novo mundo, mas poderiam ser escritos muitos volumes sobre isso. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada, porque nunca fui pai, mas conversamos sobre isso. Falamos sobre ser desafiados todos os dias e permanecer na presença e assim por diante. O principal, muitas vezes, tem havido algumas perguntas aqui também, perguntas escritas, sobre como criar os filhos conscientemente e o que fazer. Qual é a principal coisa a fazer para criar os filhos conscientemente? O que fazemos? O principal é o seu próprio estado de consciência em casa. Esse é sempre o principal ensinamento. Muitas vezes há uma discrepância entre o que os pais ensinam verbalmente aos filhos e como eles se comportam em casa e seu estado de consciência. E os filhos sabem disso. Eles podem sentir que os pais são frequentemente hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles mesmos não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está predominantemente em casa é o principal ensinamento. Para poder, mencionei em Um Novo Mundo, por exemplo, dar toda a atenção ao seu filho quando estiver ouvindo a criança, e nem sempre igualar a atenção com algum tipo de coisa que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. É assim que muitos pais se relacionam com os filhos. Sempre que eles dão atenção, eles dizem: "Ei, não faça isso!" Ou "Ei, você deveria fazer aquela outra coisa." Todo o ambiente doméstico parece consistir em parar para fazer alguma coisa ou fazer algo que não está sendo feito. É só assim a atenção flui para a criança. Porém, falta a presença, falta o reconhecimento do ser da criança. Toda a família é dominada pelo fazer, tanto o fazer mental quanto o fazer físico. No fazer, o ser é completamente negligenciado. Nunca é reconhecida totalmente a presença da criança. Os pais não veem realmente a criança. E profundamente a criança pode sentir que algo essencial está faltando. O que surge na criança é um desconforto, uma sensação de falta e até mesmo alguma raiva. Às vezes, em relação aos pais, essa raiva se manifesta quando atingem a adolescência, por algum motivo aparentemente inexplicável. O adolescente fica com raiva dos pais e diz: "O que aconteceu com essa casa? Você pode se transformar nesse monstro." E muitas vezes esse é o caso. Agora, não se culpe, mas é comum que, por anos, a criança não tenha sido reconhecida, e isso significa que a criança não se sentiu vista pelos pais. Isso é quase como ser privada de amor verdadeiro, que é a atenção, e não o amor condicional, que geralmente está ligado ao fazer ou não fazer. Essa falta é vital e realmente traz muitos conflitos entre a criança e os pais, especialmente quando eles crescem e entram na adolescência. Quando você se relaciona com a criança, você pode ser totalmente você mesmo. Pode estar em sua essência o máximo possível.
Isso inclui períodos em que você não está falando sobre o que ele ou ela deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo, mas apenas dando a sua atenção. Você olha ou ouve o que eles têm a dizer, ou você olha ou faz perguntas e então você ouve. E às vezes pode ser apenas a atenção incondicional. Mesmo que seja por breves momentos, apenas olhando para a criança. Isso é tudo o que muda e traz um campo de energia para viver plenamente e se relacionar com o mundo ao seu redor. E não mais, todo o resto é secundário. O que você diz para a criança e assim por diante é tudo secundário. Embora haja coisas que você possa dizer que também são úteis, eu falei algumas vezes sobre o corpo de dor em crianças, quando ele começa a se manifestar para chamar a atenção. Depois que isso acontece, algumas crianças têm acessos de raiva ou ficam emburradas e com abstinência. Isso é como as crianças já experimentam a dor, ataques corporais, alguns mais agudos do que outros. Então eu recomendo que, depois que isso tenha diminuído, talvez no próximo dia ou algumas horas depois, você pergunte o que a criança sentiu quando aquilo aconteceu, o que surgiu quando ela começou a gritar, ou talvez até peça para fazer um desenho do que é essa coisa que a raiva falou. Isso é principalmente para crianças mais novas, porque pintar uma imagem disso cria alguma consciência e cria algum espaço ao redor. Então, na próxima vez que aparecer, você pode simplesmente reconhecer isso e dizer: ah, isso é de novo, não é? E escutar. Você não está tentando parar o corpo de dor. Você está tentando ajudar a criança a se conscientizar disso. E você pode começar com isso quando eles tiverem 4 ou 5 anos de idade. Isso é muito útil. Criar crianças é um desafio incrível e todos os pais cometem erros. Isso é inevitável. Mas pelo menos o seu filho tem a sorte de ter você, porque você está se esforçando para criá-lo conscientemente. Isso é uma coisa nova que está surgindo para mais seres humanos agora, que realmente estão se tornando pais conscientes. E isso é uma coisa maravilhosa na minha geração. Ninguém tinha pais conscientes, pelo menos ninguém que eu conhecia. Todos os pais eram muito inconscientes e totalmente dominados pelo ego. Eles apenas reproduziam a mesma educação que eles próprios receberam e infligiam aos seus filhos. Não houve nenhuma mudança. Pais conscientes são algo relativamente recente. Embora possa ter havido exceções no passado, elas sempre foram exceções. E eu nunca os conheci. E certamente, meus pais não estavam conscientes. Eles eram tão inconscientes quanto todos os outros, presos em seu próprio ego. Havia uma disfunção constante e não era um ambiente agradável. E não há ninguém para culpar. Foi assim que me criaram de acordo com o seu estado de consciência, e isso é tudo.